Olá, Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de React, Material UI e TypeScript. Dev, na aula de hoje a gente vai dar sequência na construção do nosso componente de ferramentas da tela de detalhe. Hoje a gente vai colocar aquele esqueleton, a menção de carregando no nosso componente de barra de ferramentas. Se vocês pararem para pensar, quando a gente entra dentro de um formulário de edição em uma tela, né? Ou no caso, no nosso caso aqui vai ser uma tela de detalhe, né, de algum registro, e aquele formulário está carregando por algum motivo, talvez o usuário esteja com a internet lenta, faz sentido que antes que o usuário não possa executar nenhum tipo de ação ainda naquele formulário, se o formulário não está carregado. Então pensa assim, não vai fazer sentido o usuário já clicar no botão de salvar, ou salvar e fechar, ou apagar, por exemplo, se aquele registro nem terminou de carregar ainda. Então a gente vai configurar o nosso componente de ferramentas de detalhe para que ele consiga mostrar um esqueleton, né, aquele quadradinho piscando, indicando que o nosso formulário está carregando e que o usuário não vai conseguir fazer nenhum tipo de ação na nossa barra de ferramentas de detalhe se o botão estiver carregando, né? E também a gente vai deixar os carregandos ali, eles independente por botão, porque aí dessa forma se o usuário quisesse deixar, por exemplo, o botão de voltar como não estar carregando, né, o botão voltar habilitado ali, o cara pode entrar na tela de detalhe, perceber, opa, não era esse registro aqui, eu cliquei errado, sei lá. E aí, se ele quiser clicar no botão de voltar, ele já pode clicar no botão de voltar e aí volta para a listagem, né? Então a gente vai deixar o carregando ele ser independente por botão na nossa barra de ferramentas de detalhe, porque assim deixa mais possibilidades, né, para quem estiver usando o componente, fica mais aberto para a pessoa usar como ela quiser, certo? Deve, eu já vou te pedindo agora, dá um like nesse vídeo aí se tu conhece o padrão do meu conteúdo aqui no YouTube, se tu já está acompanhando esse curso aqui de Material UI. Se não, tu espera um pouquinho, não dá o like ainda, dá o like aqui no exato momento que esse curso aqui, esse vídeo, né, te agregar em alguma coisa, ok? Isso se é um dev novo aqui no canal, né? Se não, já dá o like ali, porque eu sei que tu sabe que os vídeos aqui são bons. E também, não se esquece, tu sendo um dev novo aqui no canal ou não, se não é inscrito no canal, se inscreve, porque dessa forma tu vai sempre ficar sabendo quando eu publicar vídeos novos aqui no canal, certo? Eu tô fazendo uma sequência aqui, esse curso tá na metade, talvez, ali, ou meio no começo dele ainda, quase na metade desse curso. Então tem várias aulas para frente ainda, sei lá, deve ter mais umas 15 ou 20 aulas, eu não sei. Sinceramente eu não sei, tem bastante aulas pela frente ainda. Então se inscreve no canal, porque dessa forma tu vai ficar sabendo quando eu atualizar essa playlist, né? E publicar vídeos novos. E claro, se tu já tá no futuro e a aula tá completa, a gente vai estar publicando mais cursos, mais vídeos no canal mais pra frente. Então se inscreve igual, porque dessa forma tu vai ficar sabendo, tá? E sugere conteúdo aqui nos comentários, tá? Sempre assim, sugere conteúdos, coloca perguntas que eu fico feliz demais em poder te ajudar, em poder te responder, ok? Então, Dev, vamos ali pro código que a gente vai começar a desenvolver aí o esqueleton do nosso componente. Dev, o que vai acontecer? A gente vai precisar adicionar aqui no nosso componente de ferramentas de detalhe algumas propriedades de entrada booleanas para a gente poder controlar quando o botão ele está carregando ou não. Se a gente olhar no navegador, olha só, aqui está o nosso componente de ferramentas de detalhe. Ele está aqui na página inicial, só porque a gente não tem outras páginas ainda. E aqui está os componentes. Ele não faz nada por enquanto, né? Ele não indica que está carregando. Então o usuário entraria na tela e ele já estaria ali os botões. Ele poderia tentar salvar, por exemplo. Ia dar erro. Ou daqui a pouco tu ia acabar salvando uns dados undefined no back-end porque os dados originais não foram carregados, né? Claro que teria que ter um controle no back-end, né? Mas, enfim, não faz sentido, né? Então vamos colocar aqui o esqueleton para ele ficar carregando para nós, beleza? Bom, aqui no código, então, como é que a gente vai fazer para adicionar esse esqueleton aí? Eu vou vir aqui, ó, abaixo do botão salvar e eu vou digitar aqui, ó, esqueleton. Olha só, o esqueleton aqui do Material UI, ele já vai importar para mim. Aqui em cima, já importou para nós do Material UI esse esqueleton. Lembrando, tá? O Material UI aqui que eu estou usando na versão 5. Então, na versão 4, esse esqueleton ele estava no lab,
né, um pacote de laboratório que eles usavam para desenvolver novos componentes para o Material. Agora ele já está no pacote oficial aqui do próprio Material UI, tá? Então, só utilizado ali, tá? Se a gente voltar no navegador, ó, tem um negocinho bem pequenininho aqui, ó, que tá carregando, certo? Que tem só um negócio piscando. Só que isso aqui fica ruim pra gente visualizar. Então, ó, eu vou colocar aqui algumas propriedades, eu vou passar o width para ele, tá? E nesse caso aqui, então, eu vou passar um tamanho que é mais ou menos o tamanho do botão de salvar na tela, tá? Se eu olhar aqui no navegador, ele tá quebrado. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar 100 pixels aqui, e aí vamos olhar no navegador, ó, tá parecido, certo? Se a gente olhar, ó, eu vou inspecionar aqui, e a gente consegue ver, ó, selecionando dessa forma, aqui, ó. Aqui a gente consegue ver exatamente o tamanho do componente. Olha só, ele tem 108 pixels com 94, tá? Então, esse é o tamanho do botão de salvar. A gente já colocou mais ou menos no tamanho correto, tá? Mas eu vou colocar aqui, então, 110. Ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. Certo? Então, ó, já vai ficar no mesmo tamanho do botão de salvar. Agora eu preciso controlar a altura. Qual é a altura disso? São 36 pixels, ponto 5. Então, eu vou passar aqui para o nosso componente um height de 36 pixels. Volto no navegador e parece que está pequeno. Está pequeno demais. Eu vou passar um height aqui para ele de 60 pixels, certo? Esses 60 pixels aqui, eu acho que já vai aparecer o nosso esqueletão, ó. Vai fazer ele ficar com a mesma altura, praticamente, do nosso componente, ok? Tá? Então, acho que isso aqui já vai ser o suficiente. A gente já conseguiu deixar o esqueleton, né, mais ou menos no tamanho correto, aqui na largura e na altura, beleza? Bom, eu vou repetir essas mesmas coisas aqui para todos os outros componentes, tá? Modificando só a largura dos componentes, tá? Eu vou agilizar esse processo aqui para tu não ficar aí parado vendo eu repetir coisa. Ok, Dev, terminei aqui de configurar todas as variações aqui do Skeleton. Percebe que a nossa barra de ferramentas aqui ela ficou toda errada, né? Toda estranha, porque, enfim, a barra é muito pequena para a quantidade de coisas, tá? Mas está configurado corretamente ali, eu já tinha testado esses valores. Agora a gente só tem que configurar as propriedades que vai fazer esse esqueleton ser exibido ou não, ok? Então, vou voltar aqui no Visual Studio Code, percebe que eu adicionei aqui todos os componentes, ó, da mesma forma praticamente, ficou inclusive quase o mesmo tamanho, só o botão de salvar e voltar, que ele acabou ficando ali com 180 pixels, porque ele é o único maior, o resto é tudo a mesma coisa, né? Então, é isso aí. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar agora propriedades para esse nosso componente, para ele configurar o carregando dos botões, ok? Eu vou pegar aqui o botão de salvar, vou fazer a primeira vez para te mostrar, tá? Então, mostrar botão de salvar carregando. É isso aqui que eu vou fazer. Eu vou adicionar essa palavra carregando para indicar que o nosso botão ele está carregando. Então, o esqueleto vai ser exibido quando essa propriedade for true. Eu vou repetir isso para todas essas propriedades e a gente volta aqui. Ok, Dev, terminei aqui de configurar as propriedades, tá? Eu adicionei então as novas propriedades aqui em cima, uma para cada botão, e aproveitei para aqui embaixo, ó, onde a gente faz a desestruturação dessas propriedades, eu já adicionei elas aqui também com falso, porque sempre por padrão ali o esqueleton ele vai iniciar falso, né? Ele vai iniciar como não carregando. Todas essas propriedades elas são possivelmente undefined, então se a pessoa que estiver desenvolvendo isso aqui não quiser utilizar, não tem problema nenhum. O que é o próximo passo aqui que eu vou fazer? Eu vou condicionar esses nossos esqueletons aqui com as propriedades deles. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl X aqui nesse esqueleton, chaves, parênteses, e vou colar o esqueleton aqui dentro. E agora, esse esqueleton aqui, eu vou passar o mostrar, salvar, carregando, certo? Então, o que vai acontecer? Esse esqueleton só vai ser exibido na tela se essa propriedade estiver como true, né? Ou tiver um valor válido dentro dela. Eu vou fazer essa mesma coisa que eu vou fazer para os outros componentes e aí eu volto aqui. Terminei de adicionar então e aqui no navegador, olha só, a gente consegue ver que todos os esqueletons eles sumiram daqui porque a propriedade ela simplesmente está sempre falso, né?
a gente volta aqui no Visual Studio Code, a gente pode ir aqui na dashboard, olha só, e passar aqui um mostrar, por exemplo, mostrar o botão de salvar e fechar carregando, por exemplo. É só passar a propriedade que ele já entende como true. Se eu volto no navegador, olha só, tá aqui a propriedade, ela já aparece como carregando e percebe que ela tá aqui num tamanho mais perto do correto. Só que ainda tá estranho, né? Porque os botões, o botão de salvar e voltar, ele tá aparecendo. O ideal é o quê? Que eu mostre o esqueleton, mas não mostre o botão, tá? Então o que eu vou fazer vai ser condicionar o botão também com aquela propriedade, tá bom? Aqui no Visual Studio Code, olha só, na nossa ferramentas de detalhe, botão de salvar, eu vou copiar esse cara aqui, ó, e eu simplesmente vou passar mais uma condição aqui dentro. E nega o mostrar salvar carregando. Então, ó, para mostrar o botão de salvar não pode estar carregando. Então, por padrão, vai ser exibido também, né? Sempre como true, tá? Eu vou repetir essa mesma condição aqui para todos os outros. E aí, na sequência, assim que eu terminar, eu volto de novo, ok? Beleza, Dev, terminei aqui de configurar todas as propriedades vinculadas à sua propriedade de carregando. Se eu volto aqui no navegador, percebe que agora o nosso botão aqui de salvar e fechar, ele não é mais exibido, né? Mas sim o esqueleton dele. Só que aparentemente deu algum bug aqui, bugou o componente, o botão de voltar aqui. Eu não alterei nenhuma propriedade dele. Eu vou dar uma verificada aqui para ver o que aconteceu. Bom, aqui ó, eu acabei esquecendo de passar o carregando para mostrar botão de voltar e carregando. Se eu volto agora aqui, ó, já está aqui o botão, ele já está funcionando perfeitamente, ok? Bom, essas eram todas as configurações que eu queria fazer aqui dentro dessa barra de ferramentas de detalhe. Na próxima aula a gente vai configurar a responsividade da barra de ferramenta e finalizando de uma vez toda a configuração que a gente queria fazer com ela. A partir dali vai ser só utilizar ela dentro das nossas telas. Deve, então, se ficou qualquer dúvida aqui nesse vídeo, não deixe de colocar nos comentários. Eu vou tentar te responder ali da melhor forma que eu puder, assim que eu conseguir. E dá um like nesse vídeo, porque dessa forma tu ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo aqui ele é legal, agrega conhecimento, né? E vai propagar mais esse conteúdo pelo YouTube, ok? E não se esquece, se inscreve no canal, porque dessa forma tu vai ficar sabendo sempre que novos vídeos saírem aqui, tá bom? Então não adianta só tu assistir esse vídeo aleatório ou tu começar a fazer o curso, só que tu não se inscreveu no canal. Ok? Tu vai fazer ali até um certo momento, só que tu vai acabar perdendo sempre que eu lançar cursos novos ou lançar vídeos novos, né? Tu não vai ficar sabendo assim que eles saírem. Então se inscreve no canal, porque dessa forma tu não vai perder esse conteúdo, beleza? A gente se vê na próxima, então. Valeu!